Graças e paz, irmãos. Vamos continuar nosso... Está dando continuidade um pouquinho atrasado hoje, né? Nosso estudo das jornadas aqui no Campinho. E hoje a gente vai estar entrando com relação ao deserto de Sim, né? Deserto de Sim. A gente esteve falando da vez passada da estação do Mar Vermelho, uma estação que o Senhor ficou calado, né? O Senhor não falou, a gente viu por que dele se calar, né, nessa estação. O silêncio do Senhor, ele falou muito, e o Senhor ele fala de muitas maneiras, né? A gente vê que quando ele estava para ser crucificado, ele também teve alguns momentos que ficou em silêncio também, diante de Pilatos, diante de Herodes, né? Do sumo sacerdote também ele se calou. E a gente tem também o famoso silêncio do Senhor de Malaquias até Mateus, né? 400 anos que aconteceu o Império Grego, né? E depois o reino dos Macabeus, né, também. Mas a gente vai vamos estar lendo então para a gente avançar, né? Números 33, que é o nosso texto base, né? Para a gente avançar. Se eu não me engano, é o 11. É isso mesmo, Números 33, 11. Que fala assim: partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. Partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. Isso aqui é muito tremendo, esse versículo, só que a gente, já até toquei nesse assunto, vou tocar de novo, que todas essas jornadas partiram, né? E partiram, chegaram em determinado lugar e partiram, né? Então, às vezes, a gente nos vê numa experiência espiritual que a gente não vê saída nunca, né? Humanamente falando, mas pelas Escrituras o Senhor nos fala, né? nos anima que é possível sair de cada situação que a gente é colocado. A gente entra numa situação que às vezes a gente parece que não tem saída, né? Mas daqui a pouco a gente sai daquela situação que o Senhor nos tira, logicamente, guiado pelo Senhor. Quando o Senhor já vê que é a hora de sair daquela experiência, que a gente já está apto para entrar numa outra experiência. Então, houve a experiência no Mar Vermelho, mas, graças a Deus, eles partiram do Mar Vermelho e chegaram no deserto de Sim. Essa experiência do Mar Vermelho, como eu falei, foi uma experiência que Deus se calou. E agora, essa experiência de Sim, do deserto de Sim, é uma experiência que eles têm espiritual, né? Que vai ser de Êxodo 16, capítulo todo. Nessa estação o Senhor já fala um capítulo inteiro, né? Na anterior o Senhor não fala, e agora no deserto de Sim o Senhor fala um capítulo inteiro, que é o capítulo 16 de Êxodo, né? Que é o deserto de Sim. Essa estação ela é uma estação que ela, como eu falei da vez passada, né? Está começando nos jovens, né? Ou adolescência espiritual. Então a gente tem a parte dos filhinhos, né? Como a gente fala muito aqui na localidade, dos jovens, dos pais e anciãos. Então essa experiência agora já, desde o Mar Vermelho, já começa a experiência dos jovens, ou seja, dos adolescentes espirituais. Então são experiências não que não possa acontecer com qualquer um de nós. Então adolescente é aquele que ele já não é filhinho, não é uma criança, mas ele também ainda não é um homem maduro. Então está no meio termo. Às vezes ele tem reações de um homem maduro, e muitas das vezes também ele vai ter uma reação de uma criança. Às vezes fala grosso, às vezes fala fino, né? Às vezes tem responsabilidade, às vezes não tem. Então está se formando o adulto, né? Então está numa transição. Então essa estação ela começou no Mar Vermelho, e essa deserto de Sim também continua já o período dos jovens, né? Ou adolescentes espirituais. Então vamos ler do 1, né? Êxodo do quê? Êxodo 16. A partir do 1, logicamente, a gente vai falar panoramicamente, porque falar o capítulo todo, se a gente for entrar com muito detalhe, a gente vai
né? Então a gente vai falar depois, se os irmãos quiserem com mais calma, esmiuçar, né? Ruminar, os irmãos podem fazer isso em casa. Então diz assim: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim. Né? Então a gente sabe que nesse meio aí tem a estação do Mar Vermelho, que o Senhor omitiu, ocultou aqui em Êxodo, mas já a gente sabe que ela existiu porque lá em Números 33:10 revela ela. Que entre Elim e deserto de Sim teve a estação do Mar Vermelho. Né? Mas como eu te falei, o Senhor ele faz isso por quê? Porque ele, no Mar Vermelho os israelitas ficaram só um dia, uma noite. Então, se é uma estação que o Senhor quer passar rápido por ela, por isso que o Senhor se calou, né? Então o Senhor quer logo que nós entremos em Elim, que é a próxima estação. E não se tem muito o que falar do Mar Vermelho, porque são coisas de homem, né? Coisas humanas. Isso a gente falou da vez passada. Então chegaram no deserto de Sim. Né? Como eu falei, é uma experiência de adolescência, que está entre Elim e Sinai. Então aqui é a localização desse deserto de Sim. Né? A gente sabe que antes eles estavam no deserto que ora a Bíblia chama do deserto de Sur, né? Que são os beduínos edomitas, que são descendentes de Edom, que é Esaú, né? E ora chama do deserto de Edom também. Então ora a Bíblia vai chamar, mas é o mesmo deserto, deserto de Sur, deserto de Edom. E agora eles já chegam num outro deserto mais abaixo, que é esse deserto de Sim, que a Bíblia vai falar aqui que fica entre Elim e o Sinai. É interessante a gente guardar isso aqui, porque mais à frente aqui as Escrituras vai falar da lei, mas a lei só vai ser dada no Sinai, então aqui eles não tinham a lei. Deus ainda não tinha dado os 10 mandamentos para eles. Né? Então a gente vai ver que lei é essa que o Senhor está falando. Né? É uma lei, algo específico que o Senhor está falando aqui para ele. O que é que o Senhor queria que eles guardassem aqui, né? Então vamos avançar. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda esta multidão. Né? Interessante aqui, algumas primeiras observações que a gente tem nesses primeiros versículos, né? Que eles saíram da estação do Mar Vermelho, né? Chegaram no deserto e murmuraram. Então a primeira reação deles ao chegar nesse deserto de Sim é que eles murmuraram, né? E o que nos chama a nossa atenção é o seguinte, né? Que uma palavra-chave dessa estação é o próprio deserto. É um local que eles chegaram que era só deserto, né? Só areia para todo lado, não tinha nada. Né? E a primeira reação era um lugar ruim. Né? Quando a gente vê aqui, a gente vê que era um lugar de escassez. E a primeira reação deles é de murmurar contra Moisés e Arão, contra a liderança. A liderança ali que representava Deus era Moisés e Arão. Então, assim que eles chegam nesse deserto, nesse lugar que a gente percebe que não é um local bom, é um local de escassez, eles murmuraram contra a liderança. Né? Falaram das panelas do Egito, que era melhor eles morrerem lá, de fome, ter matado eles lá, né? Que lá pelo menos tinha comida, e nesse lugar era um local de escassez. Então a gente vê, né, o contraste de uma estação que eles saíram, na qual Deus não falou, então não se tinha a voz de Deus, e nessa estação aqui, logo de começo, você percebe que eles não estavam percebendo a presença de Deus também. Então, e eles não tinham em mente, a gente vai ver também mais na frente no próprio capítulo 16 aqui de Êxodo, que
Deus, a gente sabe já desde o início do que a gente estava estudando, que Deus vinha conduzindo eles do Egito até então. E aqui já se fazia mais de um mês, já tinham se passado um mês. Né? Que só em Elim ficaram 15 dias. Né? Mais 15 dias nas primeiras estações, 15 dias em Elim e um no Mar Vermelho, né? Já tinha 31 dias, né? Um mês e um dia mais ou menos, de peregrinação. Então, o que ele está falando aqui espiritualmente? O que isso está falando espiritualmente para a gente? Que às vezes a gente tem situações na nossa caminhada espiritual que a gente passa a não perceber mais Deus no nosso dia a dia. A gente não percebe Deus mais nas coisas. É como se a gente ficasse insensível. Então a gente vê o que eles viram o milagre do Mar Vermelho, até aqui um mês de peregrinação já tinham visto vários milagres acontecer, até no Egito mesmo para sair, muitos milagres. Mas as coisas vão acontecendo e agora passa a ser aquilo dali, passa a ser uma coisa que de tal forma assim fica até meio que normal para eles. Entende? Como se tipo assim, acordar todo dia já não é mais um milagre de Deus. A nossa vida já não é um milagre de Deus. A gente está acordado aqui é um milagre. Amém. Né? É o sopro de Deus. Só o fato da gente estar vivo já é um milagre. Né? Então, só o fato da gente comer todo dia, da gente ter um trabalho, água, já é a provisão de Deus. Então, as coisas vão ficando comum que não se percebe mais Deus. Né? Outro detalhe aqui que eles não percebiam que era Deus que estava guiando eles. Não era Deus, tanto que eles culparam Moisés e Arão. Né? E a gente sabe que quem conduzia eles era a nuvem, né, durante o dia e a coluna de fogo à noite. Mas aqui agora eles já foram vocês que nos trouxeram aqui. Arão, a culpa é de vocês. Né? Outra conotação também, às vezes a gente pode chegar numa determinada situação, vamos colocar aqui a nossa congregação, que não seja algo muito agradável, rapaz, mas que situação é essa que a gente está? Rapaz, qual foi o irmão aqui que deu ideia disso aqui? E a gente pensa às vezes que foi o irmão, mas Deus ele está conduzindo, até nos erros Deus está nos conduzindo. Entende? Às vezes Deus permite que às vezes um irmão erre para conhecer, expor o nosso coração, né? Porque a murmuração deles aqui não deixa de ser também uma rebelião. Então Deus ele leva eles ali para o deserto para expor o coração deles. Então chegaram ali no local que era deserto, que não tinha escassez de tudo, de alimento, de tudo, e o coração deles foi exposto ali na hora, né? Por que vocês nos trouxeram aqui, Abraão, apontaram logo para Abraão e Moisés, Arão e Moisés, Moisés e Arão, né? Vocês trouxeram a gente aqui para morrer aqui nesse deserto, né? Então, esse é o primeiro, as primeiras sentidos, né? Mas Deus, a gente sabe que Deus ele se faz presente, né? Ele fala na sua própria palavra, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, Deus ele está conosco todos os dias. E não somente conosco, mas Deus ele está em nós, dentro de nós. Então Deus ele não só nos conhece nas nossas atitudes e atos exteriores, mas Deus ele conhece cada um de nós de dentro para fora. Deus ele nos sonda e nos conhece do mais íntimo do nosso interior. Ele está dentro de nós. E Deus ele olha para o coração. Né? Deus conhece o nosso coração. Não é que ele quer expor o nosso coração para que ele venha nos conhecer, não, ele já sabe. É para que a gente venha se conhecer, se perceber. As coisas acontecem e a gente vai se expondo. O que está dentro de nós, né? Queria ler com os irmãos Deuteronômio 8, mais uma vez, já li várias vezes, ler mais uma. É um texto que eu gosto muito, né, e nos traz assim, muita luz com esse sentido das jornadas, né? Por que ele deixa ter escassez? Por que deixa faltar? Então, Deuteronômio vai explicar muito bem essa relação espiritual dessa jornada, né? A partir do 1, né? Deuteronômio 8.
cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra, que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Então a gente sabe que essa terra é uma alegoria, né, da plenitude de Cristo. Né? Então o Senhor, ele por juramento, nos prometeu a plenitude de Cristo. Né? A figura da terra de Canaã. Essa terra que emana leite e mel. Prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Ou seja, de cada experiência espiritual dessa. A gente vai caminhando, a gente vai se lembrando do nosso estado, né? Outrora como é que era, e até aqui o Senhor nos trouxe. Né? Amém. Todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. Agora, para que colocou no deserto? Para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração. Olha o coração se expondo. Né? Quando tem rebelião, né? Murmuração, o que está no seu coração? Então, muitas das vezes por isso que é o motivo da Deus, ele leva para o deserto, não Moisés e Arão, né? Mas o Senhor mesmo conduziu eles até ali. Eles já tinham esquecido disso. Da presença do Senhor, já não estavam mais percebendo a presença do Senhor no meio deles. Tanto que não foi Deus que nos trouxe aqui, foi Moisés e Arão. Né? Mas é o Senhor que ele nos conduz a toda a experiência espiritual. Né? Se a gente pudesse escolher, a gente só teria experiência boa. Né? Experiência da prosperidade, do emprego bom, carro do ano, não falta nada, reunião uma bênção, que também é aprovação. Cheia. De repente a reunião está vazia, o negócio não tá muito bem, e é o Senhor também, sim, provando para saber o que está dentro do nosso coração. Às vezes o Senhor deixa as coisas acontecer para isso, para a gente se expor. Expor a nossa rebelião, né? Para saber o que estava no teu coração. Se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Aqui, ó. Deixou ter fome. E te sustentou com o maná. Olha o maná aqui. Que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam. Para te dar a entender. Olha a função do deixar ter fome e do maná por sustento. O maná por sustento, né? Que tu não conhecia nem teus pais, pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a sua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim de disciplina o Senhor teu Deus. Né? Então a gente vai ver outra coisa interessante também. Essa estação de Sim, que fala do maná, né? É a estação que Deus está ensinando, um dos ensinos de Deus é a colher maná diariamente, né? Aquele pão que caía do céu. Então aqui Deus está ensinando, né? E o descanso também, Deus vai ensinar também o povo a descansar em Deus. A gente vai ver isso mais para frente um pouco. Mas na 13ª estação, que é Kibrote Atavá, vai acontecer a mesma coisa. Eles vão pedir carne e o Senhor vai enviar, só que enquanto eles estão comendo vai vir o juízo de Deus. Aqui não. Aqui não vem juízo de Deus. Deus dá o pão, dá a carne. A gente vai ver mais para frente que Deus não falou nem que ia dar carne, Deus falou que ia dar o pão. Deus ia dar o maná que caía do céu. Essa é a vontade de Deus, era essa, dar o maná. Depois a gente vai ver a alegoria do maná, o que é, que eu creio até que os irmãos já sabem. Né? O que Deus prometeu para eles era que daria o maná, mas eles pediram carne. Né? Então Deus aqui, tá bom, vamos ter a carne também. Quando chega lá, mais para frente, na 13ª jornada, vem o juízo de Deus. Então é como se, tipo assim, Deus está ensinando. Né? Tem um período que a criança usa fralda, que é normal. A criança vai sujar a fralda. Chega um período que a criança começa a perder a fralda, tem que tirar a fralda dela. Começa a ensinar, tem hora que vai, tem hora que suja a fralda, né? Então é admissível um período intermediário.
Mas chega uma hora que a criança sujar a fralda já se torna absurdo, tem que aprender a ir no banheiro. Então aí já começa a chegar no nível da disciplina. Então primeiro Deus ensina, depois ele vai chegar no ponto de disciplinar, né? Então é assim que funciona, né, as coisas de Deus. Primeiro ele ensina e, né, num período ele suporta, porque ele conhece a nossa estatura espiritual. Mas vai chegar um tempo que ele não vai tolerar mais. Então tem coisas que determinado irmão faz que está caminhando novo na fé que o Senhor tolera. Mas tem coisa que um irmão... Aí tu fala, pô, mas o irmão faz? Ele faz, mas se for um irmão mais maduro que fizer aquilo dali, vai vir juízo de Deus na hora. Não, então tem irmão que de repente faz determinada coisa que o Senhor tolera, mas tem irmão que já está amadurecido, não é para fazer mais aquilo ali. Né? Então isso aí é, por enquanto, aqui Deus está ensinando, né? Vamos voltar aqui para Êxodo 16. Então aqui a gente já leu até o 3, né? Agora o 4. Né? Então agora Deus ele vai começar a ensinar, né, a ter confiança nele, a caminhar por fé, a crer em Deus, né, a caminhar por fé. Vamos continuar a partir do 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão. Né? A gente vê que ele faz chover pão do céu, não carne. E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Aqui já começa a falar da lei. Né? Então, outro ensinamento aqui, né? Colher o maná diariamente. A gente vai ver mais para frente depois que quem colhia a porção e deixava para o dia seguinte apodrecia. Né? Então era aquele pão diário, tinha que ser todo dia. Né? Então isso aqui fala numa comunhão diária com Deus. Deus está querendo ensinar aqui a gente depender dele diariamente, da provisão diária. E ter uma comunhão diária com Deus. Né? Todo dia ter uma porção com ele. Não, então é esse assim, diariamente. Não para uma semana, para um mês, para 2 dias, 3, não, mas todo dia a sua porção. Né? Queria ler também com os irmãos, com relação a isso aqui, Hebreus 11. Lá os heróis da fé. Hebreus 11. Hebreus 11, 5. 5 e 6. Pode ler o 5 e 6 também. Ó, pela fé, ó, a gente vê que é pela fé. Pela fé, então aqui são os heróis da fé, né? Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. No caso de Enoque aqui, o galardão foi ser transladado, não passar pela morte, né? Então a gente vê aqui que aqui vai falar que Enoque, ele obteve bom testemunho antes de ser transladado. Né? E qual foi o bom testemunho que Enoque deu? O que a gente sabe de Enoque? Ele andava com Deus. E andou Enoque com Deus. E já não era porque Deus o tomou para si. Então Deus teve isso como esse foi o testemunho de Enoque. Diz que ele teve um bom testemunho. Justamente o que a gente está falando aqui. É isso que Deus está ensinando aqui. Né? Começando a ensinar nesse deserto de Sim. É andar com Deus, dia a dia. Uma porção, se alimentar dele a cada dia. Enoque viveu 365 anos. É 1000 anos, não é isso? 365. Andando com Deus. Dia a dia. 365 anos. 365 anos. Andando com Deus. Andando com Deus, né? A gente vê que interessante, né? Então a gente vê que esse aqui quando fala da fé, aqui é fé específica, né? Fala a fé de Noé aqui é a fé daquele que nos impulsiona a trabalhar, né? Então a fé de Noé
fez com que Noé construísse uma arca. Então é o trabalho, é o funcionamento, o serviço gerado pela fé. Essa é a alegoria de Noé. Né? No caso de Enoque aqui, é uma fé que faz ele caminhar com Deus dia a dia. De Abraão, quando a gente já vê aqui do outro lado, né? Pela fé, Abraão, quando chamado. Né? Então, Abraão aqui já está falando daquele que, pela fé, ele atende o chamado de Deus. Cada um de nós temos um chamado. E temos que atender esse chamado pela fé. Então, vamos voltar para o nosso assunto. Cada um personagem desse aqui é uma especificação do que a fé vai movendo. Né? No caso de Enoque, ele andava com Deus. Vamos voltar lá para Êxodo 16. Então a gente vê, né, que até o Senhor Jesus, em Mateus 6,11, ele vai ensinar na oração, né, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Até o Senhor Jesus, ele ensinava isso, né, a porção diária, o pão nosso de cada dia, aquele pão diário, né? E Deus agora ele começa a ensinar o povo, né, a ter comunhão com ele diária, né, dia a dia. E a gente interessante que, né, o pão é um pão do céu, um pão celestial. E o povo sairá, colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao 6º dia prepararão o que colherem e será o dobro do que colherem cada dia. Na sexta-feira vão colher o dobro por conta do sábado, né? Para não trabalhar no sábado. Então disse Moisés a Arão e todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor. Né? Que aqui estavam falando que quem conduziu eles ali era Moisés e Arão. Então à tarde sabereis que foi o Senhor, quem vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Quer dizer, quando eles murmuravam ali, eles estavam murmurando diretamente contra Deus, porque não era Moisés nem Arão, era o Senhor que tinha conduzido eles até ali. Então estavam falando mal do próprio Senhor, murmurando contra o próprio Senhor. Interessante aqui, né, que vai falar aqui, nesse texto aqui, o Senhor fala que ele vai mandar maná, depois Moisés fala assim, ó, quando Deus der carne para vocês, mas Deus não falou que ia dar carne, mas ele fala assim, porque Deus ouviu as vossas murmurações. E eles, aqui vai estar escrito que eles murmuraram contra Moisés e Arão. Mas Salmo 78 vai clarear alguma coisa. Salmo 78 está falando dessa jornada, da jornada lá do deserto até a época de Davi. Vai passar por Siló, Samuel, não é diretamente dessa jornada. Então é um período abrangente nesse Salmo 78. Ele vai da jornada e vai passar por Samuel até Davi. Termina com Davi sendo pastor do povo de Israel, né? Então vamos ler lá Salmo 78 para a gente ver algumas coisas das jornadas. Só vou ler alguns textos, alguns versículos, mas se os irmãos quiserem depois, com calma, ler esse texto todo, é muito bom. Salmo 78. Eu vou ler, como eu falei, só alguns versículos, né, para a gente não... Salmo 78, eu vou ler o 18, 19 e o 20, né? Ó, tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Então a gente vai entender aqui, a gente vai descobrir que nas murmurações deles também era contra Moisés, e nas murmurações também eles queriam alimento, eles não queriam só o maná, eles queriam um alimento que fosse do gosto deles. Era a carne. A gente vai ver que o Salmo aqui vai falar que eles queriam algo, não era o que o Senhor estava dando, era algo que eles queriam.
E isso aqui também, irmãos, tem a conotação do seguinte. A gente sabe que lá em Gênesis tem né, quando o Senhor faz o jardim, coloca o homem lá no jardim, fala de todo o jardim comerás livremente, inclusive a árvore da vida, podiam ter acesso livre, menos dessa árvore aqui, do conhecimento do bem e do mal. Daquela árvore ali o Senhor não queria que eles comessem. Né? Então o Senhor deu opção de escolha, livre-arbítrio para ele lá, mas com responsabilidade. Está no jardim para cuidar, né, e guardar o jardim, né, cultivar o jardim e guardar. Então isso aqui também, até hoje, nós somos posto a essa prova. Te fala, poxa, mas Eva lá, Adão, né, caramba, escolheram a árvore do bem e do mal. E constantemente também, até hoje, nós somos colocados nessa provação. O que a gente tem escolhido? A gente escolhe se alimentar do Senhor ou a gente se escolhe se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal? Né? Então isso aqui também tem esse contexto também, né? De comer maná é o que o Senhor quer dar. Você sabe que maná é uma alegoria do próprio Senhor, de Cristo. Se alimentar de Cristo, dessa terra que emana leite e mel. Né? E eles queriam algo que vinha do Egito, do mundo, que era, está colocando aqui a carne. Né? A carne é uma alegoria dessas outras coisas. Né? Então eles pediram ao Senhor alimento que era ao seu gosto. Estavam expondo o coração deles. O que estava no coração deles? As panelas lá do Egito. As cebolas, que eles mesmos falaram no texto. Né? As panelas, cebola do Egito, alho. Então era isso que eles estavam no paladar deles. Não era maná. Mais para frente também, numa outra estação que a gente vai falar, eles vão falar assim, ó, a nossa alma tem fastio desse pão vil. Estão falando isso do Senhor. A nossa alma tem fastio. Isso é uma outra jornada que a gente vai ver mais para frente. Né? Então eles estão expondo o coração deles aqui, né? Com efeito, por acaso Deus pedindo alimento lhe fosse do gosto. Falaram contra Deus dizendo, falaram contra Deus. Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Estavam no deserto lá. Por um acaso Deus vai providenciar alguma coisa para a gente no deserto? Com efeito feriu ele a rocha e dela manaram águas, transbordaram caudais. Né? Então isso daqui já é outra jornada. Mas com esse versículo 18, eu queria ler Salmo também 23:5. Livro de Salmos 23:5. Então aqui eles estavam colocando em dúvida se Deus prepararia uma mesa no deserto para eles. Salmos 23:5. É um salmo de Davi, né? Fala assim, ó. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então Davi está falando aqui que o Senhor prepara uma mesa no deserto, na presença dos meus adversários. É isso que Deus estava fazendo com o povo no deserto. Uma mesa preparada para se alimentar na presença de principados e potestades. Né? Mas qual era o alimento que o Senhor queria dar? O próprio Senhor, maná, Cristo. É isso que o Senhor tem para cada um de nós como alimento. É o Senhor, Jesus Cristo, né? Salmo 78. Vou voltar para lá. Com efeito feriu ele a rocha, e 20, versículo 20. E dela manaram águas e transbordaram caudais. Pois pode ele dar-nos pão também? Olha a incredulidade deles. Por isso que Deus lá está ensinando eles a fé. A ter fé, crer em Deus, andar com Deus, confiar em Deus, que eles já não estavam mais nem percebendo a presença do Senhor. O que estava acontecendo ali já era Moisés e Arão. Já não estavam andando mais por fé, mas por vista. Né? A palavra fala que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, por dar ouvido a espíritos enganadores. O que é apostatar da fé? É você começar a andar por vista e não por fé. Você começa a caminhar, né, olhando as circunstâncias, a situação, como é que está, as coisas, o que está acontecendo naturalmente. E não por fé no Senhor. Isso é apostatar da fé. Então tu vê será que pode Ele nos dar pão? Ou fornecer carne para o seu povo?
Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus nem confiaram na sua salvação. Isso aqui já está falando de Kibrote Avatar, né? Quando se acendeu a ira do Senhor. 24. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Irmãos, é tremendo isso, chover sobre eles. É uma chuva de alimento, de cair em cima deles. Fez chover sobre eles. Não foi, era a abundância de maná no deserto. Só que tinham que colher, aprender a colher a porção de cada dia. Do outro para o outro dia, né, porque era o diariamente com o Senhor. Para o outro dia apodrecer. 29. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhe fez o Senhor o que desejavam, que era comer a carne. Porém não reprimiram o apetite. Aqui já é Kibrote Atavá. Tinham ainda na boca o alimento quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte. Né? Então começou a gerar morte ali naquele local ali, lá mais para frente já... Nessa outra jornada, Deus já vai colocar, já vai cair juízo sobre eles, né? Disciplina e juízo. Vamos voltar lá para Êxodo 19. Êxodo 16, desculpa. Êxodo 16. É, 8. Prosseguiu Moisés: será isto quando o Senhor à tarde vos der de comer, para comer, e pela manhã pão que vos farte. Porém, quando o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais contra ele, pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Né? Quando Arão falava, a toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. A gente vê que, né, foi necessário o Senhor se apresentar de uma forma, né, mais miraculosa para eles, para que eles percebessem que Deus... Às vezes Deus tem que fazer isso com a gente também, né? Se acontecer algo assim, que a gente, caramba, que livramento, a gente não está mais percebendo o Senhor. A gente está vendo as coisas naturalmente. E o Senhor está nos conduzindo a todas as coisas. Inclusive nas negativas também. Né? Para expor o que está dentro da gente. Para que a gente mesmo venha se conhecer. Né? Então aqui Deus agora se mostra para eles na nuvem. O Senhor não, né? A glória do Senhor apareceu na nuvem. Né? Para que eles começassem a perceber, olha, eu estou aqui. O Senhor, Ele é um Deus conosco, é um Deus presente. Amém. Verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós, né? Em toda situação, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E verdadeiramente, né, o Senhor tem cuidado de nós. Amém. 11. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes ao crepúsculo da tarde: comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial. Quer dizer, as cordonizes cobriram toda a abundância de codornizes. Né? Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caía na superfície do deserto, restava uma coisa fina, semelhante a escamas finas como geada sobre a terra. Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejavam ao que colhera muito,
nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podiam comer. Né? Em 2 Coríntios, a gente não vai ler, né? 8:15, Paulo está falando esse mesmo versículo. Ele fala assim, aquele que tem muito não sobrou, e o que tinha pouco também não faltou, porque um irmão supriu o outro. Né? Então, existe essa conotação também, de um irmão suprindo o outro, né? Na provisão de Deus, tanto na espiritual quanto também na material. Né? No alimento, oferta, as necessidades dos santos. Né? Por isso a oferta no nosso meio, voluntária. Né? Então, quem tem muito não sobra, e quem tem pouco também não tem falta. Né? E tudo é bênção do Senhor. Tudo o Senhor ele vai nos ensinando dia a dia. Né? Por isso que Paulo tem um texto que Paulo fala, se eu não me engano, Filipenses, né? Que eu aprendi a ter abundância, escassez. Ele aprendeu, teve que aprender. Isso é também o nosso processo também. O Senhor quer que a gente venha aprender, né? A ser exaltado, também ser humilhado, né? A ser exaltado e não se ensoberbecer, a ser humilhado também, né? Então, toda e qualquer situação é um aprendizado para cada um de nós, né? Então, estamos aprendendo dia a dia com o Senhor. Sim. Assim fizeram os filhos de Israel, faltava pouco, colheram, cada um podia comer. 19. Disse-lhe Moisés, ninguém deixe para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. Né? Porque o Senhor queria ensinar isso dia a dia com eles. Né? Ficar para amanhã vai apodrecer. E Moisés se indignou contra eles. Versículo 21. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Né? Então aqui Deus já está começando a ensinar para eles o descanso. Né? Já está entrando no assunto do descanso. Né? É um descanso, mas não é um descanso com irresponsabilidade. É um descanso com responsabilidade. Né? A gente descansa em Deus, mas a gente tem a nossa responsabilidade. Né? Então Jesus vai falar, né? Não andeis ansiosos porque a vez de comer, ou beber, ou vestir, né? Esse texto que todos os irmãos conhecem. Mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? É um descanso em Deus. Deus providencia, mas a gente também não pode negligenciar as demais coisas. Né? Então, existem as coisas prioritárias, sim, mas existem também as demais coisas. A prioridade é o reino e a sua justiça. As demais coisas o Senhor acrescenta, mas é um descanso em Deus. É isso que o Senhor está querendo ensinar para o povo aqui. Né? Confiar nele. Pega só o de hoje, porque amanhã ele vai providenciar. Mas se você negligenciar e não pegar, quando o sol vier, vai evaporar. Então tu tem que pegar. Entende, irmão? Estão entendendo? Sim. É um descanso, mas com responsabilidade, não com irresponsabilidade. Amém. O maná está lá. Se pegar demais, dá bicho. Então é o de hoje. Amanhã você tem confiança que amanhã vai estar lá de novo. Tem que confiar em Deus. Se pegar mais, dá bicho. Não confia no Senhor. Se não pegar também, fica sem a provisão. Então tem que ter responsabilidade. É esse o processo, né, do descanso. Está começando a ensinar. Pela fé no Senhor, pela confiança no Senhor. Porque a gente vai ver que a gente entra no descanso pela fé. Né? A gente entra no descanso pela fé. A gente vê lá em Hebreus 3 e 4, também não vou ler se os irmãos quiserem ler depois, Hebreus 3 e Hebreus 4. A gente vai entender mais com profundidade esse assunto do descanso. Né? Eles não puderam, né? Tem uma frase lá em Hebreus 3, se eu não me engano, fala, eles não entraram por causa da incredulidade, por conta da desobediência. E o que era a desobediência deles? Incredulidade. Aí vai falar assim, aí depois vai falar assim, Hebreus 4 ainda.
Nós que cremos, entramos no descanso. Aí fala, se hoje, olha a questão do hoje, do dia a dia, do andar com o Senhor dia a dia. Hoje, não é amanhã, nem depois da manhã. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, como foi lá na tentação no deserto. Está falando da jornada. Hoje, o que está falando aqui, irmão? Quando vem a provisão de Deus para a gente, né? Lógico que eu não sei se todos os irmãos vão entender o que eu vou falar aqui agora. Né? Primeiro, o homem, quando ele não crê em Deus, o Senhor ele dá a graça para ele. Quando o Senhor crê no Senhor, ele tem a graça para a salvação do Espírito. Né? Ele creu no Senhor. Então, o Senhor está tratando com a salvação do Espírito. Depois, o Senhor continua dando graça. É esse pão diário. Mas já começa, nessa questão da adolescência, a entrar na santificação, que é a salvação da alma. Entende? Então, isso também é graça. Então, o maná aqui a gente pode traduzir ele por graça diária. Né? Então, essa graça que o Senhor dá para a gente a cada dia, essa porção diária, que é esse maná diário, hoje, essa porção de hoje, quando você ouve essa porção de hoje, não endurece seu coração. Senão, o sol vai vir e vai perder. Ou vai dar bicho. Porque eles não entraram, por que não entraram? Por causa da incredulidade. Então o Senhor está ensinando eles a descansar neles, a ter fé, pela fé. Né? Então esse aqui é o mandamento que ele fala, a lei, quando ele fala da lei aqui, está falando dessa lei. O Senhor está começando a ensinar eles a entrar no descanso. Né? A gente sabe que o descanso mesmo é a plenitude de Cristo. É o nosso amadurecimento. Né? Tem um processo o Senhor ele quer nos tornar a imagem e semelhança do seu Filho. Né? Mas aqui ele já começa a ensinar esse processo. Né? Então o Senhor ele nos dá a graça e a gente também pode, não só o ímpio ele rejeita a graça para a salvação, né? Quando ele rejeita, ele está rejeitando o Senhor, o próprio Senhor, está rejeitando a salvação. E no nosso caso também, por conta da nossa incredulidade, a gente também fica sem a provisão da salvação do Espírito, da alma, né? Que é um processo de dia a dia, de glória em glória, não é isso? De glória em glória, de fé em fé, de dia após dia. A porção de cada dia. Não negligenciar aquela porção ali que o Senhor está te dando hoje. Sim. Hoje, se ouvirdes a minha voz, a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Por causa da desobediência, por causa da incredulidade. Que é isso que impede de Cristo ser formado em nós. Né? Porque você conhece a palavra, você lê a palavra, a fé vem pelo ouvir, mas é ouvir a palavra de Deus, né? Entende, você lê, conhece, entende, a palavra gera fé na sua mente, e agora essa fé que ela foi gerada pela palavra na sua mente, ela começa a te constituir. Você começa a pensar daquela forma, e você começa a sentir, agora tu vê que está passando para a tua alma. A mente ela já está na esfera da alma. O Senhor começa a ganhar a sua mente, por isso que é Romanos 12, né, que a gente está estudando aqui, né? Sede transformado. Como é que a gente é transformado? Eu me transformo? Deus me transforma? Não. Sede transformado pela renovação da vossa mente. É essa porção diária que chega na mente, né? Ela chega na nossa mente, a gente entende, crê, e agora ela nos constitui. Vai chegar para nosso sentimento, a gente começa a sentir daquela forma e desejar daquela forma, que é a forma que o Senhor quer. Né? Por isso o maná de cada dia. Não é tudo de uma vez, isso é pequenas porções diárias. Né? Por isso que é pão. Uma vez eu vi o irmão falando, por que é pão? Porque o Senhor se coloca como pão. Porque é algo simples que está no alcance de todo mundo. O Senhor ele não é complexo, o Senhor é simples. Né? E é essa simplicidade que ele se dispensa a cada um de nós dia a dia. Nessa simplicidade. Por isso que é pão, é água, farinha, né? E azeitezinho ali, alegoria do Espírito, o trigo ali, o pão vivo, o pão grão de trigo que caiu do céu, morreu, foi moído para nos fazer uma massa com ele, que está falando da igreja. Né? Então esse alimento é um alimento simples, fácil, qualquer um faz. É esse o ensinamento de colher maná.
Você buscar o Senhor nas Escrituras, na palavra, com simplicidade. É esse você entrar no descanso. É a edificação da igreja. Assim, esse é o processo da edificação. Né? A gente vai se edificando dessa forma. A gente vai conhecendo o Senhor, conhecendo aspectos do Senhor diferente, e aquilo ali vai nos constituindo. Né? Por isso que esse é o meu corpo que é partido por vós. E cada um tem uma parte, não existe irmão nem tem tudo do Senhor. Né? Por isso que o Senhor ele se partiu por cada um de nós. Né? Vamos avançar. Qual o versículo que eu estava? Algum irmão se lembra? Você vai para o 22? 20, eu li o 21, que o calor deserterá. Ao sexto dia colherá. Ao sexto dia colherá pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Repreendeu-lhes ele isto e o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando pela manhã seguinte. E guardaram até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Então, hoje não o achareis no campo. Né? Por quê, irmão? Isso aqui, o que o senhor está falando aqui? Esse é o descanso do Senhor. Eu não sei se eu vou conseguir que os irmãos alcancem. É você descansando da sua obra. Esse é o sábado do Senhor. Você descansa da sua obra. Agora é o Senhor esse Senhor que foi gerado, o que foi gerado em você pelo maná, agora é isso que vai obrar. Né? É algo que vem dele, a verdadeira obra de Deus. Ela começa em Deus, vem dele, vem do cabeça, por ele e é para ele. Né? São todas as coisas. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Né? Ele é a fonte de todas as coisas. Então vem esse maná, né? Esse maná ele nos constitui, e agora é como eu estava falando de Noé, é uma fé que nos gera um serviço, uma obra, pela fé, pela formação de... E esse é o descanso do Senhor. É uma obra que nós estamos descansando de nós mesmos, mas quem está obrando é o Senhor em nós. Amém. Entende? Deu para os irmãos captar? É como a gente vai ver várias vezes no livro de Atos, algumas frases de Paulo, ele vai falar assim, ó, que a obra que fiz, não eu, mas a graça de Deus em mim. Ele vai falar das obras que ele estava fazendo, depois falar, não eu, mas a graça de Deus em mim. E outras ocasiões ele vai falar de Deus comigo, que não era ele e não era também Deus, mas era Deus comigo, ou Deus em mim. Né? Paulo em Cristo. Então não era uma obra que vinha dele, natural. Era algo que era gerado pelo Espírito Santo. Né? Então esse é o descansar. É um andar pelo Espírito. Né? Então é algo que é produzido por Deus mesmo em nós, que é gerado pelo maná, né, em nós, e agora nós descansamos da nossa obra. Esse é o sábado. Né? Hoje lá de Hebreus, né, já comentei isso num outro texto, numa outra ministração, que esse hoje, né, ele está englobando todo o período da graça. Enquanto nós estivermos no período da graça, é esse hoje. Sim. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais a porta da graça, ela está aberta. Sim. Amanhã também é hoje. Se você perdeu a porção de hoje, amanhã o Senhor, pela misericórdia, ele vai tornar com outra porção ou a mesma porção para você. Naquele assunto ali, ou mais para frente o Senhor volta naquele assunto ali conosco, né? Seja individual ou coletivo. Então é isso, descansar das nossas obras. Esse é o sábado, né? E é a obra de Deus que é gerada em nós. Cristo ele é gerado em nós. Né? É o serviço de Noé, não era Noé. Era a fé de Deus nele gerando um serviço.
É isso que Tiago vai falar, vai dar para a gente entender Tiago, né? Quando ele fala, mostra a sua fé. Eu mostraria a minha fé pelas minhas obras. Porque o que ele está falando ali? Que as obras dele é algo que era gerado pela fé dele. É isso que Tiago está falando. Tem muita gente que não entende isso, né? Então, o que gerava a obra de Tiago era a fé dele, era o Espírito que gerava. Essa era a diferença. Não era algo que partia dele. Ele não era a fonte, né? Hoje não achareis no campo. 26. 6 dias o comereis, mas no 7º é o sábado. Nele não haverá. 27. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém não acharam. Então lhe disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos? Tu vê que saíram alguns para fazer? Estavam por conta própria. Era na carne, não era no espírito. As almas cansadas. Porém não acharam. Então disse o Senhor, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar. No 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. 31. Deu-lhe a casa de Israel o nome Maná. Era como semente de coentro branco e de sabor como bolos de mel. Disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor ordenou, dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto quando vos tirei do Egito. Então agora só que interessante, ele está falando aqui para eles tirarem uma porção daquele maná, guardar no recipiente, e aquela porção ali vai ficar de testemunho para gerações. É o maná como testemunho para gerações. Mas o maná, ele no dia seguinte não apodrecia? Só na sexta-feira que ficava para o sábado? Né? Então, esse maná aqui tá falando uma figura de Cristo, né? Que é aquele maná que não se corrompe, que não apodrece, que não degenera, né? Já é uma alegoria de Cristo. E é esse maná aqui que depois eles vão botar dentro da arca. Como testemunho, e aquele maná nunca apodrecia, ficava ali fresco o tempo todo. Né? O Senhor, ele é um alimento fresco para nós. É um alimento, todo dia o Senhor ele vai se renovando para nós. Às vezes a gente lê a mesma palavra, né? 500.000 vezes. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Mas tem um dia que a gente lê aquela palavra de novo e o Senhor, aquela palavra se renova, é a mesma palavra. Rapaz, essa palavra já li 300 vezes, mas ela veio fresca para a gente naquele dia. É o Senhor mesmo. Ele vem com aquele maná fresco, né? Amém. Então, essa alegoria é Cristo mesmo, esse maná. É um maná que é guardado por testemunho para gerações, né, futuras. Né? Então, o que a gente está falando aqui do maná hoje, é isso aqui se cumprindo. A gente testemunhando aqui que Cristo é o maná para gerações futuras. Amém. Né? Um gomer o guardará para as vossas gerações, para que vejam o pão que o Senhor sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. 33. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná, e coloca diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos. Até que entraram em terra habitada, comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Quando eles entraram na terra de Canaã, eles tiveram que se alimentar do que a terra produzia, né? O maná cessou. Então, para a gente terminar, irmãos, eu vou estar abrindo para os irmãos estarem ruminando, João 6, 49 a 51. João 6, 49, Evangelho, João Evangelho. João 6, 49 a 51, e a gente vai estar encerrando e abrindo para os irmãos ruminarem, né?
Eu vou começar do 48. Eu sou, esse é Jesus falando, né? Sabe que é Jesus, a palavra de Jesus. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Né? Então a gente vê que essa escritura ela se cumpriu em Cristo. Né? Ele é o pão vivo que desceu do céu. O grão de trigo caiu na terra. Se ele não morresse, ele ficaria só. Mas morrendo, ele deu muito fruto, né? Gerou uma espiga, que é a alegoria da igreja, e hoje nós estamos aqui. Fruto do penoso trabalho do Senhor. Né? Ele é o verdadeiro pão do céu, pão vivo que desceu do céu. Amém, irmãos? Amém. Eu vou estar abrindo agora para a gente estar ruminando, tá bom? Amém.